Pensa numa mandíbula quebrada. Parece uma lesão simples, né? Tipo, um osso quebrou, é só colar de volta no lugar. Mas a verdade é que consertar uma mandíbula é uma das tarefas mais fascinantes e complexas da cirurgia. É, na real, uma baita obra de engenharia. Tá, então vamos fundo nisso. O que exatamente torna o conserto de uma mandíbula quebrada um desafio tão grande? Um verdadeiro quebra-cabeça de biomecânica. Olha, tudo começa com um detalhe que muda tudo. A mandíbula. É o único osso móvel de todo o nosso rosto. Pensa bem, um fêmur, um osso do braço, se quebrar, dá para imobilizar e pronto. Mas a mandíbula não. Ela está o tempo todo se mexendo para a gente falar, para mastigar, e é justamente essa mobilidade que está no centro do problema. E isso nos leva para o coração da questão, o que a gente pode chamar de cabo de guerra da mandíbula. Porque uma fratura ali não é uma coisa parada, estática. É um verdadeiro campo de batalha, super dinâmico, com um monte de forças puxando para todos os lados. Acontece que a mandíbula serve de âncora para alguns dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo. Músculos como o masseter e o temporal, que a gente usa para mastigar, fazem uma força absurda. Quando tá tudo inteiro, perfeito, isso é ótimo. Mas, depois de uma lesão, aí a história muda completamente. Quando a mandíbula quebra, esses músculos não desligam. Eles continuam puxando com toda a força e transformam a fratura naquele cabo de guerra que eu falei. Cada pedaço do osso é puxado para um lado, impedindo que eles fiquem no lugar para cicatrizar. E agora vem a parte mais impressionante. Essa puxada dos músculos cria duas áreas completamente diferentes no osso fraturado. Olha só que interessante. Lá em cima, perto dos dentes, se forma uma zona de tensão. Ali, as forças estão tentando separar os pedaços do osso. Mas lá embaixo, na base da mandíbula, acontece o contrário. Ali é a zona de compressão, onde os fragmentos são empurrados um contra o outro. É um paradoxo da engenharia dentro do nosso próprio corpo. Beleza. E como é que um cirurgião lida com esse cabo de guerra todo? Bom, a estratégia vem antes de qualquer ferramenta. A decisão se baseia em duas filosofias, duas maneiras de pensar a cirurgia: a de compartilhar a carga e a de suportar a carga. A primeira delas é o compartilhamento de carga. A melhor forma de pensar nisso é como um trabalho em equipe. A placa de metal e o próprio osso, eles trabalham juntos para aguentar o tranco. A placa está ali para estabilizar, mas ela conta com a ajuda do osso, precisa daquele contato entre os fragmentos. É a solução ideal para fraturas mais simples, sabe? Onde o osso ainda consegue ajudar na estabilidade. Já a segunda filosofia é o suporte de carga. Aqui a história é diferente. A placa de metal faz todo o trabalho pesado sozinha. Ela é super robusta, forte o bastante para aguentar todas as forças da mastigação, sem precisar da ajuda do osso. Ela funciona como uma ponte mesmo, passando por cima da fratura. É a escolha para casos bem mais graves, quando o osso está muito quebrado ou até faltando pedaços. E aqui dá para ver a diferença bem clara. De um lado, no compartilhamento, a gente tem placas mais leves, para fraturas simples, e o contato entre os ossos é fundamental. Do outro, no suporte, são placas bem mais pesadas, para fraturas complexas, e aí o contato ósseo já não é mais essencial, porque a placa segura tudo sozinha. Ok, então já deu para entender a filosofia, a estratégia por trás da decisão, mas e na prática, como isso funciona? Vamos abrir a caixa de ferramentas do cirurgião para ver como esse plano de engenharia é colocado em ação. No fundo, as ferramentas principais são placas de titânio e parafusos. Parece simples, mas o segredo está nos detalhes. Porque não é qualquer parafuso. Existem dois tipos principais, e decidir qual usar e onde usar é uma decisão tão importante quanto escolher a placa certa. Primeiro, vamos falar dos parafusos monocorticais. Eles são como os cirurgiões de precisão do time. São parafusos mais curtos, que pegam só a primeira camada do osso, a camada externa. E por que eles são curtos? Simples. Eles são usados lá em cima, na zona de tensão, bem pertinho das raízes dos dentes. A ideia é dar estabilidade sem, de jeito nenhum, correr o risco de machucar um dente. E do outro lado do espectro, a gente tem os parafusos bicorticais. Se os monocorticais são a precisão, os bicorticais são a força bruta. São parafusos longos que atravessam o osso inteiro, de um lado ao outro, se prendendo nas duas camadas. É a artilharia pesada, usada lá embaixo na zona de compressão, onde se precisa de força máxima para uma estabilidade que não falha de jeito nenhum. E como isso tudo funciona na prática? Um exemplo clássico é a técnica de Champagne. Numa fratura simples, o cirurgião pega uma placa pequena e leve, lembra da filosofia de compartilhar a carga?
e usa aqueles parafusos de precisão, os monocorticais, para fixar ela bem na linha de tensão. O resultado é genial. Não é uma rigidez total, mas uma fixação funcionalmente estável. Isso permite um pouquinho de movimento, micromovimento, que na verdade ajuda o osso a cicatrizar mais rápido. E um exemplo como esse da técnica de Champ mostra o ponto central de tudo isso. O trabalho do cirurgião vai muito além de só parafusar um osso. É como se estivesse lendo um mapa de forças, escolhendo a ferramenta exata para cada pedacinho do terreno e aplicando uma filosofia de engenharia. Por isso que o melhor termo não é consertar, é projetar. Projetar uma solução biomecânica sob medida. Porque, no fim das contas, o objetivo não é só deixar o osso estável. O sucesso de verdade é devolver a função perfeita. É a pessoa poder voltar a mastigar, a falar, a viver sem dor nenhuma. É sobre restaurar a qualidade de vida e toda a funcionalidade de uma parte tão complexa e importante do nosso corpo. Isso nos leva a essa ideia final, que resume tudo. Consertar uma mandíbula não é só remendar um osso, é reprojetar um sistema dinâmico que suporta cargas e que está sempre em movimento. É engenharia se encontrando com a biologia da forma mais incrível e humana possível.